Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. No máximo 10 minutinhos vai abençoar e edificar a minha e a sua vida. Amém? Hoje o nosso texto, ainda no capítulo 22 de Lucas, hoje no versículo 39, diz: Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: Orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu o anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Amém. Então, Jesus, sendo Jesus mais uma vez, sai para orar, sai para compreender que a vontade do Senhor é soberana e falando para nós, nos ensinando que, mesmo ele não querendo passar por este cálice, ele aceita a vontade do Pai, ele aceita que seja feita a vontade do Pai na sua vida. E assim é como nós devemos orar também. E ele também nos ensina aqui que nós devemos orar para que nós não cedamos às tentações, para que nós não venhamos a cair naquilo que nós achamos que somos fortes, naquilo que nós achamos que já conquistamos, porque alguns minutos antes, na ceia ali, na mesa, todos estavam dizendo que estariam com Jesus, que estavam fechados com eles, digamos assim, que estava fechado com ele, que não o abandonariam, que nada aconteceria com eles, que nada tiraria eles do centro da vontade do Senhor. Mas nós vamos ver mais para frente que todos eles abandonam Jesus, que quando o pastor é ferido, as ovelhas dispersam, como diz a palavra, e é exatamente isso que aconteceu quando Jesus foi para a cruz. Todos se dispersaram, foi cada um para um lado, cada um para um canto ali na hora. E no final ele fala que levante-se e orem para que não ceda a tentação de novo. E nós vamos ver que eles cedem e eles se espalham. Então é no lugar de oração, no nosso tempo de oração, é que nós nos fortalecemos e que hoje nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra. Então, quando nós vamos orar, que nós devemos pedir ao Espírito Santo nos orientar na oração e nos conduzir nessa oração para que nós oremos aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, para que a gente possa declarar aquilo que o Senhor quer e que nós venhamos entender tudo isso e não cairmos na tentação das nossas vontades, na tentação dos nossos medos, na tentação do desejo do nosso corpo, da nossa mente, da nossa carne. E Jesus, na busca pelo Senhor, mesmo no momento de maior tristeza, de maior angústia que ele já passou, era na oração que ele estava buscando fortalecimento. E a palavra aqui diz que o anjo do céu apareceu e o fortalecia. Então é no lugar de oração que nós seremos fortalecidos, é no lugar de oração onde nós mostramos as nossas fraquezas para o Senhor, onde nós dizemos que nós somos fracos, é que Ele nos fortalece, que daí nós nos tornamos fortes, não por quem nós somos, não por aquilo que nós temos e que conseguimos, mas pelo Deus, pelo Senhor que nós temos, por aquele que é o nosso Senhor, é o nosso Pai, e é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força, é Ele que nos deixa forte. É por isso que quando nós saímos da oração, do tempo de oração, nós saímos revigorados, que nós saímos cheios de energia, né? Cheios de força. Mesmo quando nós vamos orar em momentos tristes e angustiosos, o Espírito Santo nos fortalece, nos conduz a um posicionamento de filhos do Rei,
de filhos do Senhor, nós entramos abalados na oração e Ele nos fortalece e nos retira dali fortes como os filhos do Rei. Então, nós saímos preparados para a batalha a qual nós vamos enfrentar, assim como Jesus saiu fortalecido, saiu certo de fazer aquilo que o Senhor determinou, aquilo que era a vontade de Deus Pai, mesmo não sendo a vontade humana dele, porque nesse momento ele era humano, ele se despiu de toda a sua glória quando veio para a terra e passou por todas as tentações, por tudo aquilo que ele passou como homem, passou por essas dores como homem humano. E era no tempo de oração que ele se fortalecia, por isso que ele tanto orava, essa conexão com Deus Pai, essa busca por Deus, pelo Senhor, pelas orientações do Senhor, é que nos ensina a ter uma vida de oração, de consagração, de busca ao Senhor, para fazer a vontade dele, que já é no céu, aqui na terra, como Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, que seja feita a tua vontade, meu Deus, que já é na terra, seja feita aqui na terra aquilo que o Senhor já determinou, aquilo que já é sua vontade no céu. Então é nele que nós buscamos o que é a vontade dele. Nós declaramos tanto que seja feita a vontade dele, mas a gente não para de pedir a nossa vontade nas orações, ao invés de buscar a vontade dele, de querer entender e conhecer a vontade dele para as nossas vidas, que ele já determinou no céu para nós fazermos aqui na terra, e assim ficarmos alinhados com ele para cumprir o propósito que ele tem para cada um de nós. Então, ao invés de nós buscarmos as nossas vontades, só debulhar as nossas vontades ali no tempo de oração, nós temos que buscar a vontade dele, conhecê-lo, mostrar a nossa fraqueza e entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo que seja muitas vezes um sofrimento para nós, como foi para Jesus aqui. A vontade de Deus era boa, perfeita e agradável, porque salvaria a humanidade das garras do pecado, livraria-nos desde daqueles que já tinham morrido até a nossa geração aqui hoje e até a geração que estará aqui quando Jesus retornar a essa terra. Então, por maior que era o sofrimento, a Jesus humano ali, a vontade de Deus Pai era boa, perfeita, agradável, muito maior do que os planos terrenos que nós temos. Então é a vontade dele que nós temos que buscar, é nesses tempos de oração, nesses tempos de busca, que nós nos fortalecemos e descobrimos e conhecemos a vontade dele para as nossas vidas. Então é um convite que Jesus nos faz, ensinando nos orar e a buscá-lo no secreto. Que seja uma semana de busca ao Senhor, ao Deus Pai, as vontades dele para a sua vida. Que Deus te abençoe, fortaleça, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.